Você já se perguntou como um verdadeiro homem, guiado pela razão e não pelos impulsos, responde quando é desafiado por uma mulher difícil? Não com gritos, não com joguinhos, mas com uma força silenciosa que não precisa provar nada para ninguém. Hoje, você vai descobrir o que o estoicismo, essa filosofia ancestral forjada nas brasas da adversidade, se ensina sobre dignidade, autocontrole e valor próprio. Por que um homem de alto valor não reage e ele conduz? Imagine um momento de tensão, palavras afiadas, olhares frios, talvez até desprezo. A maioria se perderia nessa tempestade emocional. Mas não o homem que domina a si mesmo. Este homem não castiga com vingança, mas com a ausência. Não grita, silencia. Ele sabe que sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada em reações impulsivas. E é justamente esse desapego sereno que desarma, que inverte o jogo, que mostra onde está o verdadeiro poder. Você vai entender, neste vídeo, que o estoico não busca o controle sobre o outro, se ele busca o domínio de si mesmo. E quando a mulher difícil tenta testá-lo, ele não se encolhe e nem contra-ataca, ele permanece firme, inabalável. Sua presença é o próprio castigo, porque revela o contraste entre quem ele é e o que ela ainda não conseguiu ser. Ele é espelho, não adversário. Ele não se vinga com ações, mas com evolução. Prepare-se para mergulhar num entendimento profundo sobre masculinidade verdadeira. Não há que se impõe com força bruta, mas há que se sustenta com sabedoria. O homem estoico não se curva aos caprichos do ego feminino, se ele inspira transformação. E às vezes, o maior castigo que ele pode dar é simplesmente não se rebaixar ao jogo. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir como aplicar esse princípio em sua vida, como usar a frieza da razão como escudo, e o silêncio como espada. Você não vai apenas entender como um homem de alto valor age, você vai se tornar um. Quando uma mulher difícil entra em confronto com um homem, o mundo espera que ele reaja com intensidade. Que ele levante a voz, que imponha sua autoridade. Mas o estoicismo nos ensina justamente o oposto. O verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em dominar a si mesmo. Sêneca dizia, o maior poder é o domínio de si. E é por isso que o homem de alto valor não se apressa em reagir, se ele observa, compreende, e só então age, e se for necessário. Essa postura não é fraqueza. É força refinada. É a força de quem escolhe não ser arrastado pelas marés das emoções. Imagine um general em meio ao caos de uma batalha, o que o torna admirável não é sua fúria, mas sua frieza diante do fogo. O homem estoico faz o mesmo. Ele sabe que a mulher difícil pode, muitas vezes, estar tentando apenas um teste inconsciente, ela quer saber se ele é digno de respeito, se sua presença é sólida como rocha ou frágil como vidro. E aqui entra o primeiro castigo, entre aspas, o silêncio. O silêncio estoico não é desprezo, mas um escudo contra a provocação. É nesse silêncio que a mulher começa a se ver, talvez pela primeira vez, sem o eco de suas provocações. O homem não precisa apontar seus erros, sua ausência de reatividade expõe o exagero, o descontrole, o drama. E esse confronto com o próprio reflexo é muitas vezes mais doloroso do que qualquer palavra dita. Mas atenção, o silêncio não é indiferença. É uma pausa estratégica. Ele dá tempo para que ambos reflitam, principalmente ela. O homem de alto valor não abandona a comunicação, ele apenas a eleva. Ele não desce para a arena emocional, ele convida para subir ao campo da razão. E essa postura, rara e poderosa, transforma não apenas o relacionamento, transforma quem ele é. O estoico entende que toda reação emocional é uma forma de escravidão. Quando você explode, está dizendo que seu estado de espírito depende do outro. O homem de valor não permite isso. Ele é livre. Ele é senhor de si. E quando a mulher percebe que não tem controle sobre o estado emocional dele, algo muda. A dinâmica muda. O poder muda de mãos, sem um grito, sem uma discussão, sem uma ameaça. Por isso, o primeiro movimento não é atacar, nem responder. É dominar a si mesmo. É se tornar o exemplo de equilíbrio. E esse equilíbrio, essa paz inabalável, muitas vezes é tudo o que é necessário para que a outra pessoa reveja sua atitude.
Esse é o início do castigo estoico, e não um ato de vingança, mas um chamado silencioso à maturidade. O homem de alto valor entende que o seu tempo e presença são os bens mais preciosos que ele possui. Ele não os oferece de forma impulsiva, nem os desperdiça com quem não sabe valorizá-los. Quando confrontado com desprezo, frieza ou manipulação, ele não implora por atenção. Ele se retira, não em fuga, mas em afirmação de dignidade. Epicteto já ensinava: o que perturba o homem não são as coisas em si, mas a opinião que ele tem delas. Por isso, o homem não permite que atitudes alheias definam seu valor. Esse afastamento não é punição, é autoafirmação. A mulher difícil, acostumada a ver os outros se curvarem diante de seus jogos emocionais, encontra agora alguém que não se move. E o que parecia desinteresse, revela-se como uma forma elevada de amor próprio. O estoico sabe que respeito não se exige, se inspira. E é exatamente isso que ele faz ao se retirar com firmeza e serenidade. É nesse momento que o segundo castigo acontece, a ausência. Não a ausência agressiva, seca ou fria, mas a ausência estratégica. Ele não se torna invisível, mas inacessível. Ele continua vivendo, crescendo, treinando, construindo, mas sem fazer disso um espetáculo para provar algo. Ele simplesmente continua sendo. E é essa continuidade serena que começa a deixar um vazio que só o valor genuíno pode causar. A mulher, então, entra em contato com o eco de sua própria conduta. O silêncio agora se soma à ausência, e juntos, se tornam um espelho. Um reflexo inevitável. Ela começa a perceber que perdeu não um homem qualquer, mas um que sabia se respeitar. E nesse processo, talvez pela primeira vez, ela se pergunte: será que eu realmente valho o que exijo? Esse despertar pode gerar duas reações: ou ela evolui, ou ela foge. E ambas são respostas valiosas, porque revelam a verdade. O homem de alto valor não força a mudança em ninguém. Ele simplesmente se torna o padrão que expõe o que está aquém. Ele sabe que não pode controlar os outros, apenas a si mesmo. E isso basta. Ao se distanciar, ele não busca causar dor, mas revelar realidades. A ausência dele não é um castigo, se é um convite, à introspecção, à mudança, ao reconhecimento. Ele planta silêncio onde havia ruído. E onde antes havia jogo, agora há lembrança de um homem inabalável. Um dos maiores erros de homens imaturos é tentar corrigir uma mulher difícil com humilhação, sarcasmo ou desprezo. Mas o homem estoico, aquele que cultiva a virtude como base da existência, sabe que educar não é punir, é elevar. E ninguém se eleva sendo humilhado. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos ferem. E é com essa superioridade silenciosa que o homem de valor corrige. Corrigir, nesse contexto, não é impor limites com violência emocional, mas com coerência. Ele deixa claro, não com ameaças, mas com atitudes, que certos comportamentos não encontram espaço ao seu lado. E essa clareza assusta, porque ela é rara. A maioria dos homens se acomoda, cede, tenta agradar. O estoico não, dele mostra os limites com compostura e constância. Ele não grita, ele se afasta. Ele não reclama, ele se retira. E ao fazer isso, envia uma mensagem clara: de minha paz não está à venda. Essa postura, firme e calma, é uma forma de educação silenciosa. Não há escândalo, nem drama. Apenas uma linha clara entre o que ele tolera e o que ele jamais aceitará. A mulher difícil, ao perceber isso, começa a entender que não está lidando com alguém que pode ser manipulado por carência. Ela vê um homem que se basta, que não precisa provar nada, que, por isso mesmo, se torna irresistivelmente respeitável. E talvez, pela primeira vez, ela deseje ser melhor, não por medo, mas por admiração. Essa é a pedagogia estoica: corrigir pelo exemplo, não pelo confronto. Mostrar, não gritar. Iluminar o caminho certo, não amaldiçoar o errado. Um homem que vive com retidão, com autocontrole e com dignidade se torna um mestre silencioso. Ele não diz o que é ser um homem de valor, se ele é. E isso, no fim, é o que mais impacta. Porque enquanto os outros ainda estão tentando vencer discussões, ele já venceu a si mesmo.
E ao fazer isso, muda a atmosfera ao seu redor. Ele não apenas castiga uma mulher difícil, se ele convida uma mulher a se tornar grande. Para o estoico, há uma diferença profunda entre desprezar e ser indiferente. O desprezo ainda carrega rancor, ainda está acorrentado ao outro. A indiferença verdadeira é liberdade. É não precisar mais que a outra pessoa mude para que você fique bem. É estar inteiro, ainda que o outro esteja quebrado. E esse é o próximo estágio do castigo estoico, da indiferença filosófica. Indiferença não é frieza. É sabedoria. É a capacidade de reconhecer que você não pode controlar a mente, o humor ou o crescimento emocional de ninguém. O homem de alto valor aceita essa verdade com serenidade. Ele não luta contra o que é, se ele apenas se afasta do que não contribui para seu crescimento. Esse afastamento não é emocional, é existencial. Ele simplesmente deixa de investir energia no caos. E isso é, para a mulher difícil, um golpe silencioso. Porque onde antes havia tensão, agora há nada. E o nada, quando vem de alguém de valor, ecoa mais alto do que 1000 palavras. O estoico, ao alcançar esse estágio, entende que seu bem-estar é inegociável. Ele não alimenta ressentimentos. Ele apenas segue. E essa naturalidade, essa leveza com que ele abandona o que não está pronto, é o maior ato de amor próprio que alguém pode praticar. É nesse ponto que a mulher percebe: o jogo acabou. Não porque ele perdeu, mas porque ele simplesmente não joga mais. E a ausência de luta revela a diferença de mundos: um está pronto para amar com maturidade, o outro ainda preso em infantilidades emocionais. O homem de alto valor não destrói com palavras, se ele constrói com escolhas. E sua escolha de ser indiferente ao que não é virtuoso mostra que ele vive não para agradar, mas para florescer. O estoicismo nos ensina que o tempo revela todas as coisas. Nada que é falso dura. Nada que é verdadeiro se apressa. O homem de alto valor sabe que o tempo é um dos maiores aliados da verdade. Ele não exige que a mulher mude agora. Ele não força reflexões. Ele apenas planta. E espera. Essa espera não é passiva. Enquanto o tempo trabalha, ele também trabalha em si mesmo. Ele lê, cresce, aprimora sua mente e corpo. Ele investe em projetos, em silêncio, enquanto o mundo grita. Ele não vive de aparências, se ele se prepara para ser ainda mais. E é justamente por isso que, quando o tempo passa, ele se tornou alguém ainda mais inalcançável. A mulher, por sua vez, começa a viver o contraste. O que antes parecia orgulho, agora se revela como padrão. O que antes parecia indiferença, agora é clareza. E o tempo vai revelando que aquele homem que ela tentou testar era, na verdade, o maior presente que ela poderia ter tido. Não há revanche. Não há ódio. Só uma constatação: o tempo não perdoa quem perde pessoas raras. E um homem de valor, quando se vai, deixa uma ausência que nenhuma superficialidade pode preencher. Esse processo de revelação é sutil, mas profundo. E o homem estoico sabe que, se houver retorno, ele será real. Se houver perda, ela será respeitosa. O tempo, para ele, é juiz, não inimigo. É por isso que ele não força encerramentos, não busca reconciliações desesperadas. Ele apenas segue. E nesse seguir, ele se torna inatingível. O homem de alto valor lidera. Mas não lidera pela imposição, se lidera pelo exemplo. Ele não precisa dizer que é um líder. Ele inspira confiança, segurança, estabilidade. E essa liderança se estende ao campo emocional. Ele lidera pelo modo como ama, pelo modo como vive, pelo modo como responde à adversidade. A mulher difícil, ao perceber essa estabilidade, começa a ver nele não um oponente, mas um referencial. E isso pode quebrar suas defesas. Não por força, mas por inspiração. Ele mostra, com a vida, que há outra forma de viver, sem drama, sem manipulação, sem jogos. Essa liderança silenciosa é um dos maiores trunfos do homem estoico. Ele não briga para ser ouvido. Ele é ouvido porque é coerente. Ele não exige mudança se ele representa a mudança.
E isso tem um impacto muito mais duradouro do que qualquer discurso. Um homem assim desperta, mais cedo ou mais tarde, um desejo genuíno de melhora. Não porque ele cobrou, mas porque ele mostrou o que é possível. A mulher, então, começa a sair do modo de ataque e entrar no modo de espelho. E nesse espelho, talvez ela veja alguém que também quer crescer. Se ela recuar, ele entende. Se ela evoluir, ele acolhe. Porque o estoico não impõe caminhos, se ele apenas os trilha com excelência. E quem quiser, que o acompanhe. Ele não diminui o passo para agradar ninguém, mas estende a mão para quem deseja subir com ele. Essa é a liderança do homem de alto valor, silenciosa, constante, inegociável. No fim de tudo, o verdadeiro castigo do homem de alto valor é a paz que ele conquista. Uma paz tão profunda que não pode mais ser tocada por infantilidades emocionais. Ele já viu o jogo. Já entendeu a dinâmica. E agora, vive acima dela. Ele não tem mágoas, porque aprendeu a perdoar. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Ele entende que cada pessoa está no seu próprio nível de consciência. E o que antes o feria, agora o ensina. Ele transforma a dor em sabedoria, e a rejeição em motivação. A mulher difícil, ao vê-lo seguir com leveza, percebe que perdeu algo raro. E talvez, nesse silêncio final, ela compreenda que um homem que se respeita é, de fato, inatingível. E o mais profundo castigo que ela recebeu foi ter encontrado alguém assim, se não estar pronta. O homem estoico segue. Não por orgulho, mas por missão. Ele foi forjado para coisas maiores do que batalhas emocionais. E sua jornada é de luz, não de ruído. Essa é a maior lição: um homem de alto valor nunca busca destruir, se ele desperta. E, se não for ouvido, parte. Porque sabe que sua paz é um altar, se não se deita qualquer coisa sobre ele. No final, o que ele deixa não é ausência. É um legado de valor, de sabedoria e de paz. No final das contas, o verdadeiro castigo nunca foi sobre punir a mulher difícil. Foi sempre sobre proteger a própria alma. Cada escolha do homem de valor, o silêncio, o afastamento, a firmeza, a indiferença, não foi uma reação à imaturidade dela, mas uma ação guiada por princípios. Porque o homem estoico não vive em função do caos, se ele o transcende. Ele compreende que não está aqui para ser aceito por todos, mas para ser fiel a si mesmo. E ao fazer isso, ele se torna uma referência rara. Uma presença que transforma até mesmo na ausência. Porque onde ele passa, ele não deixa só lembranças, se ele deixa padrões. Ele mostra que é possível amar sem se anular, liderar sem controlar, se afastar sem abandonar. E se há uma lição que fica, é esta: o verdadeiro homem não mede sua força pelo quanto ele é desejado, mas pelo quanto ele é capaz de manter a sua paz, mesmo quando testado. Ele não precisa provar que é valioso, se ele sabe que é. E por isso, não aceita menos do que merece. Talvez a mulher perceba tarde demais. Talvez não. Mas o homem de alto valor não depende disso. Ele não caminha para ser reconhecido, se ele caminha porque sabe quem é. E quem quiser caminhar ao lado dele, terá que andar com maturidade, verdade e propósito. No fundo, este vídeo não foi apenas sobre relações. Foi sobre identidade. Foi sobre a coragem de não ceder ao barulho do mundo. Foi sobre o poder silencioso de quem se conhece, e por isso, se protege. Foi sobre você. E a escolha que você tem, todos os dias, de ser o tipo de homem que o mundo raramente vê e mais jamais esquece. Agora me diga, você está disposto a ser esse homem? Aquele que inspira respeito sem precisar exigir, que transforma sem precisar ferir, e que segue em paz, mesmo quando o mundo quer guerra. Se a sua resposta for sim, então este vídeo foi feito para você. Se isso tocou você de alguma forma, se te fez refletir, se te lembrou do homem que você está se tornando, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo. Diga o que mais te impactou. Sua experiência pode inspirar outros homens a se levantarem também. Porque este não é só um vídeo. É um chamado. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está despertando.